Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Aqui quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Muito bem, irmãos, esta é a nossa aula número 11 e hoje nós vamos estudar aqui, com a permissão de Deus, o capítulo de número 10 do livro de Provérbios. Capítulo de número 10. Então, gente, veja, a partir desse capítulo 10, nós temos os provérbios de Salomão propriamente ditos, né? Ou seja, nós temos, dentro de um mesmo capítulo, nós temos vários temas, né? Então, praticamente cada versículo é um provérbio, né? Cada versículo é um tema em si mesmo. Às vezes você tem um grupo de 2 ou 3 versículos que formam também um tema, não é? Mas a característica do texto agora, se você já leu o livro de Provérbios, ou se você está lendo, ou se você vier a ler, você vai perceber que a característica literária, ela muda um pouquinho, né? A partir aqui do capítulo 10, ok? Então vamos lá. Basicamente aqui o que nós temos é o justo em contraste com o perverso. Então, são vários provérbios que vão enfatizar, né, as bênçãos, vamos dizer assim, sobre a vida dos justos, dos sábios e as consequências que os perversos, os insensatos, vão ter de suportar, né, por causa da sua insensatez, tá? Basicamente é isso. Então, eu vou fazer como a gente tem feito, eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, depois a gente compara com a nova tradução na linguagem de hoje, a gente vai lendo aqui os comentários do Derek Kidner, tá? E aí a gente vai vendo então o que a gente pode aprender, né, de sabedoria prática para a nossa vida aqui a partir do capítulo 10 de Provérbios. Então vamos lá. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então nós já temos aqui, não é? Um provérbio, né? Falando então que um pai e uma mãe se alegram quando o seu filho é sábio, mas quando um filho é insensato, isso se torna tristeza, né? Para os pais. A nova tradução na linguagem de hoje diz, é muito parecido, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo, né? Aqui na Almeida diz insensato, aqui diz sem juízo. O filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. O Kidner, ele faz um comentário aqui, ele diz o seguinte: sua escolha pode ser individual, mas nunca pode ser particular, né? Então, a escolha das pessoas, ela pode ser individual, ou seja, só a pessoa decide se vai tomar determinada postura ou não, né? Só a pessoa toma a sua própria decisão. Só que isso, essa escolha, né, essa decisão, ela é individual, mas ela não é particular. Por quê? Porque as consequências das escolhas não atingem somente a pessoa que fez a escolha, né? Por exemplo, aqui o caso dos pais, né? Se um filho faz as escolhas certas, isso vai alegrar os seus pais, mas se um filho faz as escolhas erradas, isso vai entristecer os seus pais. Então, a sua escolha pode até ser individual, ou seja, só você a toma, mas nunca vai ser particular, ou seja, só você vai arcar com as consequências dessa escolha. Não, outras pessoas também terminarão, né, sendo afetados ou afetadas pela sua ou pelas suas escolhas, né, ou pelas nossas escolhas. Vamos lá, versículo 2.
Vamos ler os versículos 2 e 3 agora. Diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Então veja, o texto aqui está dizendo, né, que os tesouros da impiedade, o que são os tesouros da impiedade? São aquelas riquezas, né, aqueles bens materiais que são obtidos de forma ilícita, de forma ímpia, de forma injusta, né? Então, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. É isso que o texto bíblico diz, né? Aquele que obtém esse tipo de tesouro nem vai, né, fazer bom proveito deles. Mas a justiça livra da morte, né? A pessoa que age de uma maneira justa, de uma maneira... Inclusive, a Nova Tradução aqui até diz assim, olha... aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte, né? Então a pessoa que é honesta, ela vai ser até mesmo livre da morte, né? Eu vou ler aqui o Kidner, né? Ele dá um título para esses dois versículos, os versículos 2 e 3. O título que o Kidner dá é o seguinte: a retidão é a melhor segurança. Olha aí, você quer segurança para a sua vida? Então a retidão, você ser uma pessoa reta, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, essa é a sua melhor segurança, né? Então, ele até diz aqui o seguinte, que ditados, né, ou provérbios deste tipo, eles são verdadeiros em 4 níveis. Quais são esses 4 níveis? O lógico, o providencial, o espiritual e o eterno, né? Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele vai aqui esclarecer. Então, por exemplo, no nível lógico, o pecado, visto como loucura, estabelece na estrutura da vida tensões que só podem levar a um colapso, tá? Então, o pecado, né, que é uma loucura que as pessoas cometem, né? Pecado é loucura, né? A pessoa que vive em pecado, ela está cometendo uma loucura. Então, o pecado, né, visto como loucura, estabelece na estrutura da vida tensões que só podem levar a um colapso, né? O pecado, ele vai criando, né, estabelecendo na estrutura das nossas vidas, ele vai estabelecendo certas tensões que vão conduzir, né, inevitavelmente a um colapso. Então, isso daqui é o nível lógico, né, que o Kidner traz. O outro nível que ele fala é o providencial, ou seja, por mais liberdade que Deus nos dê, Ele continua a controlar a situação. Por mais liberdade que Deus nos dê, né, e Deus tem dado aos homens a liberdade de escolha, né, o que a gente chama de livre-arbítrio, né, por mais liberdade que Deus dê ao ser humano, Deus, continua a controlar a situação. É Deus quem controla todas as coisas. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui, né, que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, né? O Senhor cuida do justo, o Senhor não vai deixar que o justo passe fome, mas o próprio Senhor rechaça a avidez dos perversos, né? Na Nova Tradução, versículo 3 diz: o Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem, né? Ou seja, olha essa frase aqui, que o Senhor rechaça a avidez, né? Avidez quer dizer aquela coisa, aquela fome, né? Então o Senhor rechaça a avidez dos perversos,
né? Na Nova Tradução diz que o Senhor impede os maus de conseguirem o que tanto querem, né? Ou seja, quem está no controle? É Deus, né? Então é esse nível providencial que o Kidner fala aqui, né? No final das contas, a pessoa pode fazer o que ela acha que ela deve fazer, ela pode fazer as escolhas, né? Inclusive muitas vezes erradas, tentando tirar proveito próprio, mas no final das contas, quem está no controle da situação é Deus, né? E Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Se não aqui nesta vida, certamente na eternidade. O outro nível que ele coloca aqui é o nível espiritual, né? Ou seja, os justos, seja qual for a sua situação neste mundo, são os que realmente são ricos, né? Então, a verdadeira riqueza não é a riqueza material, né? Mas é o fato da pessoa ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra. Essa é a verdadeira riqueza. Eu vou repetir a frase aqui que ele escreveu. Olha, os justos, seja qual for a sua situação nesse mundo, sejam eles pobres, sejam eles ricos, né? Passem por tribulações ou não, os justos são os que realmente são ricos, né? Porque riqueza verdadeira não tem a ver, né, com posses materiais. E o último nível aqui que ele coloca, que é o eterno, ele diz aqui, né, que no mundo vindouro a justiça será completa. No mundo vindouro a justiça será completa. Ainda que você possa dizer, poxa, mas parece que as pessoas perversas, as pessoas desonestas, parece que elas sempre se dão bem, parece que elas sempre conseguem o que elas querem, né? Às vezes a gente tem essa impressão. Primeiro, a gente tem que ter em mente que, né, a gente não sabe qual vai ser o fim da história dessas pessoas, né? A gente não sabe qual vai ser o fim da história dessas pessoas, né? E, em segundo lugar, também, a gente tem que ter em mente o seguinte, irmãos: a nossa vida, não é, ou a existência, a nossa existência não se restringe a esta vida terrena. A gente sabe que depois vamos ter uma eternidade pela frente. Então, ainda que aparentemente a pessoa não seja alvo da justiça de Deus nesta vida, né, a pessoa perversa, a pessoa ímpia, a pessoa desonesta, a pessoa que não tem integridade, ainda que ela não seja alvo da justiça de Deus no decorrer desta existência, certamente o será na eternidade, né? Então, no mundo vindouro, a justiça será completa, tá? Ok. O Kidner, ele ainda traz aqui, né, uma espécie de uma outra tradução, né, que diz o seguinte: os maus atos nunca trouxeram seus empreendimentos ao porto seguro. Pode ser que a fraude ganhe riquezas, mas a força da justiça é que é durável, né? Olha que interessante essa tradução aqui. Então, os maus atos, não é uma pessoa que opta pelos maus atos, os maus atos nunca trouxeram seus empreendimentos ao porto seguro. A desonestidade, a falta de integridade nunca vai trazer os empreendimentos das pessoas ao porto seguro, né? Pode até ser que a fraude ganhe riquezas, né? Pode até ser que alguém ganhe riquezas de maneira fraudulenta, mas a força da justiça é que é durável, né? A pessoa que é íntegra, né, que é honesta, essa é que anda em segurança, porque aqueles que obtiveram recursos de maneira fraudulenta, uma hora ou outra, né, serão descobertos, né? A gente tem visto aí até aqui no contexto do Brasil, né, esses políticos que muitas vezes fazem esquemas aí para ficarem com o dinheiro público, né? Como está vindo tudo à tona aí, né? As pessoas estão sendo investigadas, muitos estão sendo presos, né? Porque não adianta. Agora, aquele que anda em honestidade, vamos dizer assim, eu sei que são raros, mas existem políticos
que são honestos, que são íntegros. Esses aí podem ficar tranquilos, podem andar de cabeça erguida. Por quê? Porque não tem o que temer, né? Então, quem tem que temer é aqueles que agem de maneira errada. Esses não terão segurança, né? Então, é por esse caminho aqui que nós podemos interpretar os versículos 2 e 3 aqui do capítulo 10 do livro de Provérbios. Aula 11, áudio 2. Muito bem, vamos lá, versículos 4 e 5 agora, não é? O Kidner, ele dá o título a esses dois versículos de trabalho árduo, seus aspectos materiais e morais. Então, ele interpreta aqui esses versículos como falando do trabalho árduo, né? Então veja, olha, versículo 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou ler esses dois versículos também na Nova Tradução. Então, veja, diz assim, perdão, o preguiçoso fica pobre. Veja aqui que a Nova Tradução, ela já traduz, né, como preguiçoso, né? Aqui na Almeida diz o que trabalha com mão remissa, né? O que trabalha com mão remissa é aquele que trabalha com desleixo, né? Com descuido, sem disciplina, sem perseverança. O que trabalha com mão remissa empobrece. Aí na Nova Tradução diz o preguiçoso fica pobre, né? Porque o que trabalha com mão remissa é um preguiçoso, né? Mas a mão dos diligentes, quer dizer que são perseverantes, aqueles que são concentrados, né? Que são perseverantes, a mão dos diligentes vem a enriquecer-se, né? Na Nova Tradução diz, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Então veja, é como se diz, né? É muito comum às vezes uma pessoa que é preguiçosa, que tem uma mão remissa, né, e que não consegue prosperar financeiramente, é muito comum esse tipo de pessoa dizer que quem está prosperando é porque tem sorte, né? Começa a dar um monte de desculpas para a prosperidade do outro, né? Mas por quê? Muitas vezes porque essa pessoa é uma pessoa relaxada, é uma pessoa, né, que trabalha com mão remissa, é um preguiçoso, né? Então veja, gente, uma pessoa que consegue prosperidade material, né? A não ser que a pessoa o faça por meios ilícitos, como a gente falou aqui, né? Mas se uma pessoa consegue prosperidade por meios lícitos, por meios corretos, essa pessoa o faz por quê? Porque é uma pessoa diligente, porque é uma pessoa perseverante, é uma pessoa focada, é uma pessoa que está se esforçando. Por isso é que ela vem, até o texto diz aqui, vem a enriquecer-se, né? Na Nova Tradução também diz, mas quem se esforça no trabalho enriquece, né? Então, tá aí a diferença, né? E diz o versículo 5, né? Que aquele que ajunta no verão, aquele que ajunta nos momentos em que, né, o verão é um momento que dá para você trabalhar, né? Então você tem que ajuntar no verão para poder desfrutar no inverno, né? Então o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, o que dorme na época que deveria estar trabalhando, é um filho que envergonha, né? Então veja que é aquela história, quando nós vivemos momentos de vacas gordas, nós temos que ajuntar, nós temos que entesourar, né? Nós temos que colocar nos celeiros, nós temos que poupar, nós temos que colocar lá na poupança, na aplicação. Por quê? Porque um dia você pode precisar lá na frente, né? Aqui a Nova Tradução diz, quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha, né? E o Kidner, ele diz aqui, né, que o versículo 5 explica que
embora a pobreza não seja uma vergonha, a preguiça o é, né? Então, embora a pobreza não seja uma vergonha, a preguiça é uma vergonha, né? Uma pessoa pode até ser pobre, né? Mas o que ela não pode ser é preguiçosa, né? A sua pobreza não pode ser resultado da sua preguiça, né? E diz aqui também que você tem de levar em conta o nome, né? O bom nome de outras pessoas além do seu próprio, porque o texto diz, né, que o que ajunta no verão é filho sábio. Ou seja, o pai vai ter orgulhoso desse filho. O pai vai ter orgulho, melhor dizendo, desse filho que ajunta no verão. Mas aquele que fica dormindo quando deveria estar trabalhando, quando deveria estar, não é, produzindo, quando deveria estar pensando no seu futuro, né? Aquele que dorme é filho que envergonha, né? Então, você tem de levar em conta o bom nome de outras pessoas, como o bom nome dos seus pais, por exemplo. Né? Você não deve envergonhar os seus pais sendo um preguiçoso, né? Além de levar em conta o seu próprio nome, tá? Muito bem, vamos seguir aqui, versículos 6 e 7, não é? O Kidner, ele dá o seguinte tema: a bondade traz bênçãos eternas. Olha aí, a bondade traz bênçãos eternas. Então vamos ler os versículos. Diz o seguinte: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Olha só, né? Então veja, ele está dizendo aqui, sobre a cabeça do justo, o que vem, né? O que está sobre a cabeça do justo? Há bênçãos, né? Estão as bênçãos sobre a cabeça dos justos. Mas em contraste, né? Em contraste com a cabeça do justo, ele fala da boca dos perversos. Na boca dos perversos mora o quê? Mora a violência, né? E versículo 7, a memória do justo é abençoada, né? Mas o nome dos perversos cai em podridão. O que significa isso? O justo, né, a memória do justo é abençoada, ou seja, mesmo depois que o justo partir dessa terra, mesmo depois que o justo morrer, a memória dele sempre vai ser lembrada de maneira positiva, né? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão, né? Ou seja, os perversos, eles não terão uma memória abençoada, eles não terão nem memória, né? Porque o nome dos perversos cai em podridão. Né? O Kidner diz aqui, né, que tanto a bênção como a vergonha continuam em viva memória, né? Ou seja, tanto o fato de uma pessoa ter sido uma pessoa abençoada, ter vivido uma vida abençoada, como o fato da pessoa ter vivido uma vida vergonhosa, isso vai continuar para a memória, para a posteridade. Vamos ler aqui na Nova Tradução. Olha, os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons são lembrados como uma bênção. Olha aí, melhor dizendo, os bons serão lembrados. Olha, os bons serão lembrados como uma bênção, né? Ou seja, a memória do justo é abençoada. Então, os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos, né? Então, nós temos que viver, né, gente, de uma tal forma que as pessoas se lembrem de nós de maneira positiva no dia que nós partirmos desta terra, né? Então, é isso. Nós temos que viver de uma tal maneira que a gente deixe uma memória aqui, né, neste mundo, que seja uma memória boa, positiva, ok? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 8 agora, né? O versículo 8, o Kidner, ele dá o seguinte tema para esse versículo 8.
os obedientes e os convencidos. Os obedientes e os convencidos. Então vamos ler o versículo, olha. Aula 11, áudio 3. Gente, eu peço que vocês me perdoem, porque eu tive um probleminha aqui na gravação do último áudio, então cortou de repente, né? Mas vamos continuar aqui então. A gente ia falar do versículo 8, né? Como eu disse, o Kidner, ele dá o título para esse versículo 8, os obedientes e os convencidos. Então, o que diz o versículo 8? Diz assim, olha, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se, né? Então, tá aqui, né, gente? O sábio de coração, ele é o obediente. O sábio de coração, ele aceita os mandamentos. Não só os mandamentos do Senhor, mas como a gente falou na aula passada, né? O sábio é aquele que aceita a repreensão, a correção, a orientação, né? Esse é o sábio. O sábio é o que aceita, não é? Mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então, o insensato de lábios é o que o Kidner chama aqui de convencido. É o insensato de lábios, né? É interessante que o Kidner, ele faz até um comentário aqui, onde ele diz assim, mesmo nos campos humanos do conhecimento, é a pessoa de segunda categoria que tende a falar grosso, né? É interessante isso aqui. Ele está falando que em todos os campos do conhecimento humano, geralmente é aquele que tem menos capacidade, menos preparo, que quer dar a última palavra, quer falar grosso, quer ter razão, né? Às vezes é o convencido, né? Como diz aqui, o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ele é convencido, ele nem tem o preparo devido, mas ele quer falar, ele quer dar palpite, ele quer, né, que a sua palavra seja a última palavra. E o texto diz que esse insensato de lábios, ele vem a arruinar-se. Arruinar-se aqui, literalmente, quer dizer ser lançado para baixo ou ser pisoteado para baixo. É isso que acontece com o convencido, né? Com aquele que é insensato de lábios. Ele vem a arruinar-se. Vamos ler na Nova Tradução. Diz assim o verso 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Olha aí, quem tem juízo aceita os bons conselhos. Engole o orgulho, né? E aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Olha como que traduz aqui a Nova Tradução esse versículo, né? A gente vai ver que o livro de Provérbios, ele ensina muito, muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras, né? Então aqui diz aqui, olha, quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Então, se você não quer acabar na desgraça, como eu também não quero, vamos ter muito cuidado com o que nós dizemos, vamos ter muito cuidado com o que nós falamos, né? Muitas vezes é melhor ficar em silêncio do que falar o que não se deve. Versículo 9, né? Versículo 9 diz o seguinte, olha, é mais ou menos na mesma linha, não é, do que a gente falou no início dessa aula. Versículo 9 diz assim, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, né? Então, quem anda em integridade, quem anda em honestidade, né? Quem anda em justiça, não tem o que temer. Essa pessoa anda seguro, não é? Mas o que perverte os seus caminhos, ele vai ser conhecido, ele vai terminar sendo descoberto, não é? Não tem como ficar se escondendo, né? Por isso que o Kidner, ele dá até o seguinte título aqui, olha, nada para esconder, nada a temer, né? O íntegro, ele não tem nada para esconder e ele não tem nada a temer. Por isso que nós temos que buscar ser pessoas íntegras, né, irmãos? O sábio é uma pessoa íntegra, né?
Na Nova Tradução diz, versículo 9, a pessoa honesta anda em paz e segurança. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Olha aí, a desonesta será desmascarada, ou seja, aqui diz, né, na Almeida, o que perverte os seus caminhos será conhecido, né? Então, veja, esse versículo, ele mostra, né, diz o Kidner aqui, ele mostra o colapso repentino de uma carreira que se baseia no engano, né? Então, tem muitas pessoas que baseiam a sua carreira profissional, ou até mesmo, pasmem, né, ou até mesmo ministerial, pessoas que baseiam a sua carreira no engano, né? E esse texto mostra, né, o colapso repentino de uma carreira que se baseia no engano. Uma carreira que se baseia no engano, ela vai ter um colapso repentino, né? Agora, o texto diz também que o que anda em integridade, a pessoa íntegra, é uma pessoa que anda em segurança, né? Aqui segurança tem o sentido de confiante, livre de cuidados. A pessoa que anda em integridade, ela anda com confiança, ela não tem que ficar preocupada, ela anda livre de cuidados, né? Então, é isso aqui. O Kidner, ele ainda diz aqui de um outro autor chamado D.W. Thomas, né, que sustenta que essa palavra, né, a palavra conhecido aqui, né, o texto diz que o que perverte os seus caminhos será conhecido, né? Então, esse Thomas, ele sustenta que esta palavra conhecido deve ser traduzida humilhado, né, em muitas ocasiões, né? Em muitas ocasiões, essa palavra do hebraico, ela tem que ser traduzida por humilhado. E aqui o Kidner diz, isso se encaixaria neste contexto, né? Então, ou seja, o que perverte os seus caminhos será humilhado, não é? Embora o Kidner diz que descoberto se enquadra melhor ainda, né? O que perverte os seus caminhos será descoberto, será desmascarado e será humilhado. Poderia haver essa tradução aqui também. Então, é isso, que a gente, né, prefira buscar, melhor dizendo, que nós possamos preferir, né, gente, andar em integridade, né, e jamais perverter os nossos caminhos, né? Vamos lá, versículo 10, versículo 10 diz assim, o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se, né? Então, até para esse versículo aqui, o Kidner dá o seguinte tema: o mal se comete mais facilmente do que se pode consertar, né? É mais fácil você cometer o mal do que você consertar depois um mal que você cometeu, né? Então o texto diz aqui, né, o que acena com os olhos traz desgosto, né? Ou seja, aqui quer dizer o seguinte, que um gesto pequeno pode causar grandes danos, né? Um gesto pequeno pode causar grandes danos. E diz o Kidner aqui, e um tolo loquaz, né, um tolo contumaz, ele se torna intolerável, né? Então, esse é o sentido aqui dessa primeira frase do versículo 10, que diz, o que acena com os olhos traz desgosto, né? E o insensato de lábios vem a arruinar-se, né? A Nova Tradução, ela traduz um pouquinho diferente esse versículo 10 aqui. A Nova Tradução diz assim, olha, quem esconde a verdade causa problemas, tá? Ela traduz dessa maneira, ó, quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz, né? Aquele que esconde, que encobre a verdade, termina causando problemas, mas aquele que critica com franqueza, que traz a verdade à tona com franqueza, com sabedoria, essa pessoa trabalha pela paz, né? Uma outra tradução seria, uma repreensão franca conduz à paz, tá? Então,
Esse aqui é o versículo 10. Vamos agora para o versículo 11. São muitos versículos, temos que avançar aqui. Versículo 11 diz assim, olha que versículo lindo também o versículo 11, gente. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos, ou na boca dos perversos, mora a violência, não é? Perdão, estou tossindo um pouquinho hoje aqui, mas vamos lá. A boca do justo é manancial de vida, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós temos que ansiar para que a nossa boca seja essa boca aqui, a boca do justo, que é um manancial de vida, né? Ao passo que na boca dos perversos mora o quê? Mora a violência, né? Então, o Kidner diz aqui, olha, ele até dá esse tema aqui, águas doces e amargas, né? Então, a boca do justo é um manancial de vida, ou seja, é um manancial de águas doces. Já a boca do perverso é um manancial de águas amargas, né? Ele diz aqui, o manancial de vida aqui vê-se como jorra através do homem bom e sábio, né? Então, através do homem bom, através do homem sábio, né? As suas palavras jorram como um manancial de vida, né? Já, diz aqui, na boca dos perversos mora a violência. E violência pode ser melhor traduzida, diz o Kidner, como malícia ou maldade, né? Então, na boca dos perversos mora a violência, mora a malícia, mora a maldade, né? Então, ele até diz aqui, né, que a tradução dessa segunda parte do versículo 11 é idêntica à segunda parte do versículo 6. E pode ser, a boca do perverso esconde a violência. A boca do perverso esconde a violência. Vamos ler esse mesmo versículo na Nova Tradução. Diz aqui, ó, as palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a violência. Vamos seguir agora verso 12, né? O verso 12, gente, o Kidner, ele dá o seguinte tema para o versículo 12. Ele diz assim, o criador de contendas e o pacificador. Então veja, esse versículo ele vai falar daquele que cria contendas e daquele que busca ser um pacificador. Vamos ler o versículo 12? Então diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse versículo é um versículo muito famoso aqui do livro de Provérbios, né? Que a gente deveria não só decorar, como praticar, né? Olha, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nova tradução, o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas, né? O Kidner, ele diz aqui que essa palavra excita, né? Porque aqui diz que o ódio excita contendas. Essa palavra excita quer dizer descobre o segredo, traz o assunto à baila, né? Então, o ódio, uma pessoa quando ela está sendo conduzida pelo ódio, ela traz o assunto à baila. Ela revela um segredo que ela deveria guardar, né? E assim excita contendas. Mas o amor cobre as transgressões. O amor vai guardar um segredo se for uma coisa mais sensata, mais sábia a fazer. O amor não vai trazer um assunto à baila se isso vai prejudicar, né, as pessoas, se vai prejudicar principalmente uma comunidade, né? É interessante que aqui a gente tem o quê? Nessa segunda parte do verso, que diz que o amor cobre todas as transgressões, a gente tem aqui, segundo o comentarista aqui, o Kidner, a gente tem aqui uma ênfase dada à conciliação, né? Então, a pessoa sábia, ela é uma pessoa pacificadora, é uma pessoa que vai procurar conciliar as situações. Agora, o próprio Kidner diz, né, que essa ênfase que é dada à conciliação aqui, ela é contrabalanceada
por outras passagens que nos advertem contra o fato de encobrir, né, os nossos próprios pecados, ou contra o fato, né, da fuga do nosso dever de dar uma repreensão. Então, o próprio livro de Provérbios, ele fala, né, que em muitos momentos a gente vai precisar repreender as pessoas, confrontar as pessoas, né? Mas então a gente tem que interpretar esse versículo com esse equilíbrio, né? A gente sempre precisa buscar, né? Nós precisamos buscar ser pacificadores, né? Nós temos que buscar a conciliação, né? Embora em certos momentos, até para se alcançar isso, talvez seja necessário uma conversa franca, né? Como a gente falou do versículo 10, né? Que uma conversa franca, uma repreensão franca conduz à paz, pode conduzir à paz. Ok, vamos lá, seguindo aqui, versículo 13 agora. O versículo 13, gente, é também um versículo... Esse versículo 13, eu sempre cito esse versículo nas minhas pregações. Quem está acostumado a me ouvir sabe que eu sempre cito esse versículo nas minhas pregações, não é? Porque esse versículo ele é bem interessante. Ele diz aqui, olha, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso, né? O Kidner até dá o seguinte tema aqui: o homem, porta-voz de Deus ou mula de Deus? O que a gente vai escolher? Nós seremos porta-vozes de Deus ou seremos uma mula de Deus? Por quê? Porta-voz de Deus porque nos lábios do prudente se acha sabedoria, não é? Então, se você for uma pessoa prudente, sábia, nos seus lábios vai se achar a sabedoria e você poderá ser um porta-voz de Deus. Ou você poderá ser uma mula de Deus no sentido de que você vai apanhar nas costas. Porque o texto também diz que a vara é para as costas do falto de senso, né? É para as costas do insensato. Então, aquilo que a gente já tem dito em outras ocasiões, quando as pessoas tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, elas vão sofrer as consequências, vão apanhar, né? Vão apanhar nas suas costas. A vara é para as costas do falto de senso. Claro que não é apanhar literalmente, né? Mas vão sofrer as consequências das suas escolhas, né? Veja, o Kidner comenta, olha que interessante que ele diz aqui: sendo iluminada a mente, a sabedoria transbordará em palavras, e assim para outras vidas, né? Se a sua mente é uma mente iluminada, a sabedoria vai transbordar pelas suas palavras, e não só pelas suas palavras, mas ela vai transbordar para outras vidas também, né? Que é a primeira parte do versículo: nos lábios do prudente se acha sabedoria, né? Agora, se você tiver uma mente fechada, Deus ainda tratará com você, mas será através da força. Se você tiver a mente fechada, Deus vai tratar com você e vai ser através da força, porque a vara é para as costas do insensato, do falto de senso, não é? Então, versículo 13, né, que eu estou lendo aqui na Nova Tradução: a pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada, né? Vamos seguir aqui, gente. Versículo agora 14, né? Versículo 14 diz o seguinte, olha: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio, a boca do tolo, é uma ruína iminente, né? Então veja, aqui, gente, a palavra entesourar, né? Porque diz aqui que os sábios, eles entesouram o conhecimento. O que quer dizer entesourar aqui? Significa que eles guardam armazenado para a ocasião certa. Os sábios guardam o conhecimento armazenado para a ocasião certa, né? Isso aqui se refere, diz o Kidner aqui, à discrição e não à erudição,
né? Ou seja, o sábio ele é uma pessoa discreta, uma pessoa que guarda, que armazena o conhecimento para a ocasião certa. Mas em contrapartida, né, o nécio, o insensato, a boca do nécio, do insensato, é uma ruína iminente, né? Ou seja, iminente quer dizer que está próxima, né? Versículo 14, nova tradução. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem. Olha aí, os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. O tolo, quando fala, logo traz desgraça. Aula 11, áudio 4. Vamos lá, versículo 15 diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. O Kidner, ele diz aqui que a gente precisa interpretar esse versículo de uma maneira equilibrada, né? Porque o versículo diz aqui que os bens do rico são a sua cidade forte, mas a pobreza dos pobres é a sua ruína. Então veja, as riquezas, quanto às riquezas, certamente você deve considerá-las menos valiosas do que a honestidade, diz o Kidner aqui, né? Ou seja, a honestidade ela é mais valiosa do que as riquezas. Mas você não deve, no entanto, fingir que despreza as riquezas, né? Elas têm a sua importância. A gente não deve desprezar o dinheiro, né? Agora, diz ele aqui também que nem você, né? Você também nem deve adotar a pobreza por preguiça, né? Você não deve adotar a pobreza como resultado da sua preguiça. Versículo 16, vamos lá. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado, né? Então, a obra do justo, também poderia ser traduzido o salário do justo, conduz à vida, não é? Porque é obtido de maneira honesta e lícita, mas o rendimento do perverso conduz ao pecado, né? Conduz ao pecado. Vamos lá, versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado, né? Então, para esse versículo 17, o Kidner até dá esse tema aqui, ó. Quem permanece disposto a aprender, continua a progredir, né? Quem permanece disposto a aprender, continua a progredir. Por quê? O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado, né? O mesmo versículo na Nova Tradução. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro, né? Então o Kidner até diz aqui, né, que a vida não é mera existência. A vida é uma qualidade que se deve atingir, né, gente? A vida não é mera existência, é uma qualidade que nós precisamos atingir, né? Então, o caminho para a vida, o caminho para essa qualidade é de quem guarda o ensino. Vamos lá, versículo 18. Versículo 18 diz assim: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato, né? Então aqui é o dilema daquele que odeia. Quem tem ódio no coração, ele tem de ser ou estulto ou hipócrita nas suas palavras, diz o Kidner aqui. A pessoa que guarda ódio no coração, ou ele tem que ser tolo, não é? Ou ele tem que ser hipócrita nas suas palavras. Por isso que o texto diz que o que retém o ódio, o que guarda o ódio é de lábios falsos, ó, lábios falsos. E o que difama é insensato. Nova tradução. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo, né? Então, o mentiroso, né, ele termina escondendo o seu ódio com as suas palavras. Mas aquele que espalha mexericos, né, o mexeriqueiro, não tem juízo, tá? Vamos lá. Agora vamos ler um grupo de 3 versículos
são os versículos 19 a 21, esses versículos, né, o Kidner ele dá o seguinte tema para esses 3 versículos, olha, palavras boas e ruins. Então veja que esses versículos 19 a 21, eles vão aconselhar sobre a questão das palavras, da língua, da boca. Então, vamos prestar atenção aqui, olha o que diz. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos, né? Então, veja, gente, aqui é a questão, né, das palavras, como eu disse. No muito falar não falta transgressão. Se a gente falar demais, a gente termina pecando, a gente termina se arrependendo, né, pelas nossas muitas palavras. Mas o que modera os lábios é prudente. A pessoa que modera os lábios, que mede bem as suas palavras, que fala somente quando é necessário, essa pessoa é prudente, né? E aí diz aqui que a língua do justo é prata escolhida, quer dizer, uma coisa muito valiosa. Ao passo que o coração dos perversos vale muito pouco, né? E o versículo 21 diz que os lábios do justo apacentam a muitos, né? A pessoa que é justa, que tem sabedoria nas suas palavras, ela termina apacentando, né? Aconselhando, orientando a muitas pessoas, mas por falta de senso, de bom senso, de sensatez, morrem os tolos, né? Os tolos morrem por falta de senso. O Kidner ele faz um comentário sobre esse versículo 21, que diz que os lábios dos justos apacentam a muitos, mas que os tolos morrem por falta de senso. Ele diz assim, que o justo ele obterá nutrição suficiente para alimentar outros, porque os lábios dele vão apacentar a muitos. Mas o tolo nem consegue o suficiente para o seu próprio sustento. Gente, essa frase é interessante, né? O justo, ele vai obter nutrição suficiente para alimentar outros, mas o tolo, ele não consegue o suficiente nem para alimentar a si mesmo, né? Eu vou ler esses versículos na Nova Tradução aqui, olha, diz assim, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte, né? Vamos lá, vamos para o versículo 22 agora. Versículo 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, né? Então a importância da bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que enriquece. Não é o trabalho, né, das pessoas. Não é? Isso não quer dizer que você não deva trabalhar. Mas é como aquele salmo que diz, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode trabalhar igual um louco, me permita essa expressão. Se você não tiver a bênção do Senhor, você não vai prosperar. Então você deve trabalhar sim, né? Isso não, esse provérbio não está dizendo, não afirma que o trabalho é inútil, mas que labutar sem a bênção divina é esforço vão. É a bênção do Senhor que enriquece. Por isso que nós temos que trabalhar, sim, com afinco, mas acima de tudo a gente deve buscar a bênção do Senhor, né? Vamos lá, versículo 23. Versículo 23 diz, para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio, né? Então, para o insensato, o prazer do insensato está em praticar a maldade. Para ele isso é um divertimento, né? E é verdade, você percebe pessoas insensatas, você pode sair pela rua aí, que você vai ver pessoas praticando maldade, quebrando as coisas, né? Eles acham isso o máximo, né?
quebrar as coisas dos outros, enfim, né? Fazer essas arruaças, eles acham o máximo, é um divertimento. Para eles, para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Mas para o homem inteligente, sabe o que é divertimento, por assim dizer? O que é prazeroso? Para o homem inteligente, para o homem inteligente, o prazeroso é ser sábio, né? Então, há essa distinção aí, né? Vamos lá, versículos 24 e 25 agora. Eu te aconselho depois a ler com calma esse capítulo, gente, porque, como eu disse, são vários temas, né? Quase que cada versículo é um tema diferente. Então, a gente tem que correr um pouquinho aqui. Versículos 24 e 25. Agora, 2 versículos juntos. Esses 2 versículos, eles falam sobre a insegurança dos perversos. Olha o que diz aqui. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Muito lindo, gente, esses 2 versículos. Olha como fala, né, da insegurança dos perversos. Porque aqui diz que aquilo que o perverso teme é justamente isso que vai acontecer com ele. E diz também que do mesmo jeito que a tempestade passa, assim o perverso vai desaparecer. Ou seja, a insegurança dos perversos, né? Mas, em contrapartida, esses versículos dizem, né, que o anelo do justo, Deus o cumpre, né? Enquanto aquilo que o perverso teme vai acontecer com ele, Deus vai cumprir o desejo dos justos, né? E enquanto o perverso desaparece, né, assim como a tempestade passa, o justo tem perpétuo fundamento, tem um fundamento perpétuo, um fundamento seguro, né? Vamos lá, versículo 26. Diz assim, olha: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, esse aqui é um provérbio, mais um que fala dos preguiçosos, né? O preguiçoso, para aquele que manda o preguiçoso fazer alguma coisa, o preguiçoso ele é como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, né? Então não é fácil lidar com uma pessoa preguiçosa. Você termina tendo muitos contratempos, muitas frustrações. Você fica numa situação muito complicada. Vamos lá, agora dos versículos 27 a 30. 4 versículos juntos, eles formam um grupo de versículos também, não é? É uma certeza, que eles falam de uma certeza que a gente pode ter. Então vamos lá, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a esperança dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra, né? Então, esses 4 versículos aqui também, eles são muito fortes, maravilhosos, né? Eles falam aqui que o que teme ao Senhor vai ter longevidade, vai viver muito tempo, mas os perversos, né, os dias dos perversos serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a esperança dos perversos vai perecer. Para os íntegros, o caminho do Senhor é uma fortaleza, ao passo que esse mesmo caminho do Senhor, para os que praticam iniquidade, é ruína, né? O justo jamais vai ser abalado, mas os perversos não vão ter onde morar, eles não habitarão a terra. E concluindo o capítulo 10, temos os versículos 31 e 32, que novamente vão falar da questão dos lábios, né? Até o Kidner, ele dá o seguinte tema aqui: o fruto dos lábios. Né? Então, o que dizem os versículos 31 e 32? Olha, a boca do justo
produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal, só sabe o mal, né? Então veja, irmãos, aqui nós temos esses dois versículos que eu gostaria de ler também, esses dois últimos versículos na Nova Tradução na linguagem de hoje. Não deu para ler todos os versículos na linguagem de hoje, mas esses dois últimos eu quero ler. Olha, as pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros, né? Então aqui basicamente, gente, nós temos dois caminhos a seguir, né? O caminho da integridade, o caminho da prudência, o caminho da sabedoria, ou o caminho da perversidade, da impiedade, da falta de integridade, da insensatez, da tolice. Qual é o caminho que nós vamos escolher, né? Então, e temos que estar sempre atentos aos nossos lábios, porque a boca do justo produz sabedoria, como diz aqui. Mas a língua da perversidade, ela vai ser arrancada, ela vai ser desarraigada, né? Os lábios do justo sabem o que agrada, eles sabem falar palavras agradáveis, não é? Mas a boca dos perversos só sabe falar o mal, tá certo? Então, o Kidner até termina aqui com o seguinte comentário, ele diz aqui, conversação com graça, né? É uma conversação que ela é veraz, ela é verdadeira, né? Agora, a perversidade se opõe não somente àquilo que é sábio, como também àquilo que é agradável, né? A pessoa má, perversa, ela não só não tem a sabedoria, como não sabe ser agradável também nas suas palavras. Ok, queridos? Então aqui terminamos a aula de número 11. Até a próxima aula, permitindo Deus.